Olá, povo de Deus, graças e paz a todos. Eu sou o apóstolo Paulo Roberto e esse canal foi criado para o louvor da glória de Deus. Por isso, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo para que possamos assim estar levando a palavra do Senhor e adoração a cada vida em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11. Espero poder, dentro do tempo possível, falar tudo aquilo que Deus preparou para ministrar a sua igreja nesta noite. E eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de estar com cada um de vós presentes aqui para ouvir esta palavra. E não se esqueçam de transmitir aos demais, onde você encontrar aqueles que não puderam vir, ou alguém que precisa ouvir, que tem dúvidas sobre o tema de hoje e o que será dito nesse culto. É bom que você aprenda, absorva. Se tiver um caderninho, anote um pedacinho de papel, mas não deixe de aprender aquilo que veio de Deus para a sua igreja e, claro, também transbordarmos para as demais pessoas que também precisam aprender sobre tudo que será citado aqui hoje, amém? Efésios capítulo 4, versículo de número 11, está escrito o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, diga apóstolos, e outros para profetas, diga profetas, e outros para evangelistas, diga evangelistas, e outros para pastores, diga pastores, e doutores ou mestres, depende da sua edição aí, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus, segura firme esta palavra junto ao teu coração, repete comigo orando, dizendo: Senhor meu Deus, boa é esta palavra, bom é estar em tua presença, bom é poder te glorificar e te exaltar todos os dias da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, para aprender mais de ti, para ser usado por ti, como um vaso escolhido que sou. Por isso, cumpra-se em mim, ó Deus, a tua vontade, hoje e para todos sempre. Amém. Essa primeira parte de Efésios eu deixei ali como tema como título dessa mensagem de hoje. E ele mesmo quem? Jesus, né? Deu uns para apóstolos. Está havendo uma grande confusão, e o pior, vindo de pessoas que se dizem de Deus, vindo de pessoas que se dizem doutores na Bíblia, tem doutorado em Bíblia, e tem de alguma maneira, de certa forma, Satanás tem enchido o coração dessas pessoas para eles acreditarem que Deus não mais levanta apóstolos, e que também para difundirem essa mensagem errônea de que o termo apóstolo parou ali em Paulo. E isso é uma grande mentira de Satanás, amém? Eu não sei o que você já aprendeu por aí, o que você já ouviu por aí a respeito desse tema, né, que trata-se somente como um título honorífico ou um título eclesiástico, mas na verdade é algo instituído por Deus, é um ministério, diga ministério. Foi citado aqui nesse versículo, não só apóstolo, mas 5 ministérios, amém? Então nós temos aqui, se você analisar bem esta palavra, deixa eu tentar ver se eu consigo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Em algumas versões está mestres, doutores ou mestres, amém? E como é que pessoas se dizendo letradas, pessoas se dizendo doutores, estudiosos, estudados, tira simplesmente
o título ou o nome dado pelo próprio Jesus, a nomenclatura apóstolo da face da terra. Logo após, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, 200 anos depois de Cristo, simplesmente desapareceu esse título, essa nomenclatura apóstolos. E claro que isso é um plano do diabo, um plano de Satanás, porque ele sabe, de certa forma, ele tem uma noção de que assim como Jesus, como Deus é o alfa e o ômega, Jesus é o alfa e o ômega, Deus é o princípio e o fim, Jesus é o princípio e o fim, aquilo que Jesus também instituiu lá no começo, tem que terminar como começou. E esses 5 ministérios, eles têm que prevalecer dentro da igreja, na igreja do Senhor. Por isso que eu e vocês não podemos nos conformar, porque homens não acreditam em dons ministeriais, dons do Espírito Santo, ele não acredita no mover do Espírito Santo, que o Espírito Santo pode usar pessoas, ele também acaba por tirar. E a Bíblia diz que aquele que acrescentar ou tirar uma vírgula, um tio desta palavra, vai receber as mesmas pragas, maldições contidas nesse livro. Todos entenderam até aqui? E de alguma maneira, milhões de pessoas têm acreditado nisso, que não existe mais apóstolos. De alguma maneira, erroneamente, claro, alguém ligou a nomenclatura apóstolo a curandeiros. Não se é apóstolo onde chegava a haver cura, milagres, sinais. Nem todos os apóstolos operavam milagres, nem todos os apóstolos operavam maravilhas, sinais, prodígios. Amém? Amém? Então nós trataremos principalmente deste tema nessa noite. Por isso que eu pedi, eu fiz até vídeo, eu acho, foi áudio, 2 vezes no grupo, para que toda a igreja não faltasse esse culto hoje. Infelizmente, quase metade faltou, mas é assim mesmo, né? Vai ficar sem essa porção de hoje. Se Deus ordenar, eu posto esse vídeo, eu mando para o grupo, se não, fica só entre nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. E Ele mesmo, nosso Jesus, nosso Senhor, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um desses ministérios foi dado por Jesus para a sua igreja. Olha para o teu irmão agora e fala: para mim e para você. Amém? Deixa eu tentar ir um pouquinho mais fundo. Está ali. Qual o papel fundamental de um apóstolo? Eu deixei resumido para não ficar comprido, que a gente poderia pregar poderíamos pregar sobre os 5 ministérios, mas ia ser muito extenso. Eu preparei principalmente porque é aonde estamos sendo acusados. Alguém chegou para alguns dos irmãos da igreja e disse que ele ou ela iria para o inferno se continuasse seguindo esse negócio de apóstolo. E apóstolo, então, aí que descem a lenha mesmo, criticando a mulher, o ministério da mulher. E eu também vou trazer uma palavra aqui sobre o ministério feminino dentro da igreja. Vou até citar um ponto aqui que é muito polêmico dentro dos doutores em teologia. Amém? Apóstolo, principalmente, além de ser aquele homem, ele é o fundador, aquele que funda, como Jesus Cristo disse: eu sou pedra de esquina, pedra angular. O apóstolo também é, porque Jesus também é chamado de apóstolo. Lá em Hebreus 3, versículo 1, também é tratado como apóstolo, porque o primeiro, aquele que era o líder de todos, aquele que iniciou, né? Assim como Pedro foi o primeiro líder levantado, considerado como o primeiro líder, apóstolo da igreja aqui na terra. Então o apóstolo é aquele que expande o reino. Ele não é um pastor local. Ele pode ajudar, pode ensinar, pode instruir, pode direcionar, liderar de alguma maneira, mas de um modo geral. Não pode ficar preso simplesmente à igreja local. Nós temos esse prazer, esse privilégio de morar aqui e de estar com vocês. Mas a grande maioria dos que são realmente apóstolos, enviados por Deus, porque apóstolo quer dizer também enviado,
Então, a maioria vive um dia aqui, outro ali, um mês ali, um ano ali, 2 anos cá. Vocês podem estudar a história do apóstolo Paulo e vocês vão ver que era assim. Como Jesus, de cidade em cidade, também de casa em casa, de terra em terra, em vila em vila, e Jesus ia fundamentando ali a palavra de Deus, expandindo o reino dos céus, o reino de Deus. Esse é o papel de um apóstolo, amém? Eu deixei os demais apenas para uma análise depois, você e Deus. Profetas é aquele que orienta através de visão, através de revelação, através do que o Espírito Santo ordena. Esse é o verdadeiro ministério profético na igreja. Não é aquilo que eu digo, eu quero profetizar sobre a tua vida, não é assim. Deus me ordena a profetizar sobre a tua vida, Deus está me mostrando, Deus está me revelando, aí eu posso profetizar. Aí vai ser confirmado o chamado de profeta na tua vida, porque logo vai acontecer, quando não acontece às vezes no mesmo dia, durante o culto, na mesma noite ou horário do culto, amém? Temos o terceiro ministério ali, evangelista, que é considerado o mais alto de todos estes, o mais importante, por assim dizer, porque o evangelista, ele é aquele que leva as boas novas, tem o dom de evangelizar. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. É um dom que tem aos poucos, vai morrendo aos poucos, porque as pessoas querem primeiro falar em línguas. Eu quero ser batizado com línguas, quero sapatear, quero rodar, quero bradar em línguas, ou interpretação de línguas, né? Ou eu quero ter o dom de cura, eu quero ter o dom disso, o dom daquilo, sabe? E vai se esquecendo do ministério evangelístico, que no final de tudo, na verdade, quando você resume tudo isso, é a missão da igreja como um todo. Por isso que são 5 pilares da igreja. Tudo isso foi deixado para nós vivermos essa verdade. Evangelistas levam as boas novas. Ele não fica quieto só num canto. Já ganhei Anitta para Jesus, tá bom. Vou ver, já tem uma pedrinha na minha coroa, já chega. Não é assim. Ele sente queimar no seu coração o desejo de ir em busca de vidas, não importa onde, não importa o perigo que vai correr, não importa se vai passar frio, se vai passar fome, ele tem prazer de ir. Aí substituíram o termo evangelista por missionário. Ei, não é assim que se faz, amém? Qualquer um de nós podemos ser um missionário. Desde quando eu me disponha a ir fazer uma missão, eu passei a ser um missionário. Glória a Deus. Pastores, esse é o mais conhecido de todos, quem conduz as ovelhas, que cuida das ovelhas, é quem fica mais perto, mais tempo das ovelhas de Cristo, é o pastor, amém? E ali, por último e não menos importante, doutores ou mestres, que são aqueles que ensinam, é aquele que ensina. Então nós temos, eu costumo dizer, que na nossa igreja nós somos privilegiados. Uma igreja pequena no interior da Bahia, em uma cidade que talvez a maioria do Brasil nunca ouviu falar, e nós temos nessa pequena igreja no interior da Bahia, dizem que aqui é onde o vento faz a curva, e é verdade, porque aqui chega um vendaval, ventania, tempestade em Ilhéus, tempestade em Eunápolis, e Belmonte aqui não chega, o vento faz a curva e volta, aqui não desce, senão as casinhas nossas aqui seriam arrancadas do chão. Louvado seja o nome do Senhor. Então são ministérios importantíssimos para que a igreja receba, tome posse e dê continuidade àquilo que Jesus instituiu. Quem foi que instituiu isso? Amém. Não foi nenhuma religião, não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum dos apóstolos, foi Jesus que assim constituiu a igreja santa do Senhor aqui na terra e distribuiu ministérios para que eu e você tomássemos posse e falássemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me para aquilo que for preciso da tua obra. Então está aqui, o que a obra precisa é de alguém que expande o reino, que fique estacas, que alargue a tenda. Eis-me aqui, Senhor. É profetas, e Paulo chega a dizer em uma dessas cartas: se queres buscar algum dom, busca o dom de profecia, porque é para a edificação da igreja. Evangelistas, para levar as boas novas, não importa se é na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, fora do país. Eu quero ser um grande evangelista nessa nação. Faça, peça a Deus. Pastores, muitos fogem desse título, né? Honorífico, desse título eclesiástico.
cuidar de vidas é ruim. Eu sei o que eu vi pastor fulano passando, as traições, as ingratidão, tudo que, o quanto são ingratos as pessoas, as falsidades, mas a grande maioria é amor. E quando acontecer de houver uma traição, um problema mais sério, vai ser para aprendizado e amadurecimento daquele pastor. Tenha certeza disso. Não é para o ministério dele morrer, é para que ele compreenda o que é amar, o que é a essência do dom do amor, do dom supremo, que Jesus também nos ensinou, amém? O que é amar sem esperar nada em troca, amar sem exigir nada em troca, apenas e pura e simplesmente amar o seu próximo como a si mesmo, amém? E doutores e mestres, muito fácil, muito simples, é você ter o desejo de se aprofundar em conhecimento da palavra e da vontade de Deus para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui todos entenderam? Glória a Deus. No grego em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra apóstolo tem o significado de um enviado, um mensageiro, delegado. Foi dito. Vamos ficar mais nesse tema, vamos ficar mais nesse tópico, apóstolo. Repito, algumas pessoas têm abordado alguns irmãos e vai chegar a sua vez, tenha certeza disso, e te falar: olha, esse negócio de apóstolo aí, isso não existe, esse negócio de igreja apostólica não existe. Pelo contrário, todas as igrejas devem ser apostólicas, não numa placa, mas na prática. Você pode repetir, desculpe, para ficar gravado no seu coração. Diga comigo: todas as igrejas devem ter a prática do apostolado. O que é isso, apóstolo? Expandir o reino de Deus. Simples. Amém? Todos nós juntos, com a força descomunal, uma força sobrenatural, soprados pelo vento do Espírito, expandir o reino de Deus. Glória a Deus, amém? Jesus, certamente, claro, escolheu inicialmente 12. Isso todo mundo sabe. Foram escolhidos 12 discípulos, que no futuro seriam os apóstolos, que são conhecidos até hoje. Mateus 10, versículo do 2 ao 4 diz: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano, que antes também é chamado de Levi, né? Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, que o traiu. 12 inicialmente foram os escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Isso não é novidade para ninguém. Mas preste atenção aqui agora, não deixe nada de distrair. Houve um primeiro apóstolo antes do apóstolo Paulo. É isso que alguns pulam, saltam, né? Quando Judas traiu Jesus e ele foi para se matar, para suicidar-se, tirar a própria vida, logo um tempo depois que Jesus ascendeu aos céus, Pedro, orando junto com os demais apóstolos, sugeriu, dizendo, sendo usado por Deus ali, que se Jesus escolheu 12, não poderia ser 11, tinha que continuar 12. E assim foi feito. Eles oraram, buscaram de Deus, né? Atos capítulo 1, do versículo 13 ao 5, nós vamos conhecer o então apóstolo Matias, que muitos pulam essa parte, não tratam, não falam, né, sobre esse assunto. O último apóstolo foi Paulo, não existe mais apóstolo, e aí parou ali em Paulo e pula essas coisas. Por isso a importância de você aprender, você entender, você cravar no seu coração, para não ser confundido, e é o que mais o diabo vai fazer nesses últimos dias. Deixa eu abrir aqui rapidamente, Atos capítulo 1, do versículo 13 ao 15, se você quiser
ir comigo aí? Faça isso. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. No 15 diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse. Aí vem agora a história, a partir de 16: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, esse adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. Olha só, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Amém? Alguma dúvida? Então Matias foi o primeiro apóstolo, é isso que ninguém ensina, verdadeiramente aqui na terra, levantado, consagrado, com imposição de mãos. O primeiro apóstolo, após a ascensão de Jesus e após a morte de Judas, o primeiro apóstolo que foi consagrado pelos demais apóstolos foi Matias. Glória a Deus. Gravou aí? Não esquece nunca mais não, porque vão começar, já começou a perseguir nossa igreja. Então você tem que estar atento para essas perguntinhas que estão aparecendo por aí, para desdenhar, para ironizar. E sua resposta vai ser muito limpa, reta e objetiva. Vai dizer: o que a palavra do Senhor diz, meu querido ou minha querida, que não pode tirar nenhum tio, não a vírgula da Bíblia, não é isso? A palavra é isso mesmo. Então, você está tirando o título, o ministério apostólico da Bíblia? Aí você vai lá e mostra, através desses estudos, que se você quiser também eu posso te passar depois todas essas instruções. Amém? Paulo e Barnabé. Quem sabia aqui que Barnabé era um apóstolo? Levante a mão. Porque muitos pensam que Barnabé era apenas alguém, um discípulo de Paulo, que onde Paulo ia, seguia Paulo, como Silas, né? E se você ler comigo, vamos ler ali. Paulo e Barnabé não pertenciam ao grupo dos 12, mas eram apóstolos, credenciados por Deus para realizar a missão que lhes foi confiada. Atos 14, versículo 14. Isso eu já até passei para alguns irmãos aqui a respeito disso, porque quando falam: Paulo foi o último apóstolo, não existiu mais apóstolo depois de Paulo, não sei, eles pegam um versículo aleatório para poder escandalizar a igreja. Então no capítulo 14, versículo 14 de Atos, está escrito o seguinte: ouvindo porém isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: os apóstolos Barnabé e Paulo. Eu tenho certeza absoluta, se Barnabé não fosse apóstolo, como em alguns outros versículos, quando cita o nome de alguém, não fala os apóstolos, fala o irmão fulano e o apóstolo tal. Amém? Então essa é só uma das muitas passagens que vai nos falar sobre outros apóstolos
que existiram na Bíblia após a ressurreição de Cristo. Tiago, irmão do Senhor. Tem Tiago, o apóstolo escolhido por Jesus, e Tiago, irmão de sangue, irmão biológico de Jesus Cristo. Também recebia a qualificação de apóstolo. Vamos ler ali em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Fique atento, não deixe o sono te pegar não, amém? É de suma importância que você aprenda isso. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Me acompanhe por gentileza. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Aí todo mundo pensa que Tiago era só um. Era só um Tiago. Está vendo aí você? Por isso temos que ler a Bíblia, temos que estudar a palavra de Deus. Toda quarta-feira tem culto de ensino. Venha, traga seu caderninho, anota, porque a igreja do Senhor já vem sendo perseguida há muito tempo. Os próprios anticristos, os próprios satanistas ou de outras religiões têm estudado profundamente a Bíblia para debater e envergonhar a mim e a você. Se não estudarmos e não meditarmos nessa palavra e buscarmos sabedoria que vem do alto, seremos sufocados por esses falsos mestres. Aleluia, glória a Deus. Esses dois aqui estão dando o que falar. Já deram muito o que falar e continua. Apóstolo Andrônico. E agora? Apóstolo ou apóstola Júnias? Amém? Essa parte, quero que você fique bem atento a essa parte aqui agora. Eu já tenho isso há muitos anos, mas eu não sei porquê, nunca preguei sobre isso. Deixei. E eu sabia, Deus sabia o momento certo, a hora certa que a gente ia soltar isso. Já ia ter YouTube, ia ter internet, já ia ter muitas coisas, né? Romanos 16, versículo 7 diz: saudai a Andrônico e a Júnias. Nessa versão está Júnias com acento e com S. Meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram, se destacaram entre os apóstolos, e que foram antes de mim em Cristo. Já era crente antes de Paulo, eles já eram cristãos, olha só. Então Paulo aspirava à morte até desses, porque eles se converteram antes de Paulo. Glória a Deus, aleluia. Mas eu fiz questão de pôr uma observação no final. Júnia com o, né, sem o S, ou Júnias, homem ou mulher, apóstolo ou apóstola. Alguém aqui já fez alguma menção disso, já estudou sobre isso, já ouviu falar sobre esse assunto? Porque com certeza a nossa querida apóstola Jussara e as demais apóstolas que foram levantadas nesse ministério preparam o lombinho para apanhar um bocado. Então você tem que esfregar na cara deles essas coisas. Amém? A igreja católica, apostólica romana, pode ter errado em alguns pontos, assim como muitos protestantes, evangélicos e outros também podem ter errado em alguns pontos. Mas uma coisa nós temos certeza: se aprofundavam em um estudo, ia lá nas escavações, na arqueologia e na história, e eles buscavam em hebraico, em grego, em latim, até chegar naquele momento, no ponto, né, para que houvesse ali uma confluência, houvesse uma consciência real de que aquilo era verdade, pudesse comprovar a veracidade. E ficou constatado, existem muitos registros antigos, né, papiros, a respeito da apóstola Júnia. Porém, em algum ponto da história, talvez um escriba ou algum homem doutor da lei, devido ao período, talvez uma mulher não poderia se destacar entre apóstolos. Por algum motivo essa pessoa tirou, ou colocou, melhor dizendo, um S. Colocou um S lá para o nome se tornar masculino. Tira o S, se torna feminino. Interessante isso, né?
Mas são mistérios, segredos escondidos por trás das Escrituras que a gente precisa aprender, porque é aí que o diabo pega para nos confrontar. Olha que interessante. Este quadro, ele tem séculos de existência. Está escrito ali em latim. Eu não sei falar latim. Quem sabe pode falar, se quiser. Mas tradução: Santa Júnia, a apóstola. Amém? Está dando para enxergar, gente, ali? Dá para enxergar? Interessante, eu achei muito interessante nos documentos antigos, né, de Roma, acharem tanta coisa sobre ministérios femininos que foram descartados em algum momento da história. Ali está Andrônico, Santo Andrônico, né? E Santa Júnia, também assim constatado. E sempre eles gostavam de colocar esse termo, né? Olha lá, ó, Santa Júnia, apóstola. Santo Andrônicos, apóstolo também. Tirou a dúvida aí? Amém? Ah, mas há quem diga, enquanto tem 100 que fala que ela era uma mulher, tem 1000 que diz que era homem. Constatando-se, pelo que está nesse momento falando, o Paulo usava muito esse termo, ele falava do casal, né? Ele falava sempre de um casal. Eu saúdo a igreja na casa de Priscila e Áquila. Eu saúdo a igreja que está na casa. Amém? Mas eu não posso, essa é a verdade definitiva e ninguém vai provar o contrário, eu não posso fazer isso. Estou te levando a pensar, a analisar, a meditar e não aceitar o confronto. E nós vamos trazer uma palavra sobre o ministério feminino, né? A respeito disso, da importância e da força que tem, e que sempre teve, mesmo quando Jesus era o apóstolo, líder, o pastor das ovelhas em carne aqui, e mesmo antes de Jesus, em meio aos profetas, aos homens de Deus, temos tantas mulheres. A própria Débora, que era juíza, que era uma mulher que liderou Israel durante tanto tempo, e foi até para uma guerra, tomar frente de uma guerra, nossa amada Débora, não é isso? E tantas outras mulheres que assumiram o seu papel como servo de Deus, diante de Israel, do povo de Deus, e Deus as abençoou poderosamente, para a pessoa ficar na ponta das esquinas, ou indo de loja em loja para criticar o ministério da apóstola Jussara, ou do apóstolo Paulo, ou da bispa Priscila, ou do pastor fulano, ou do bispo ciclano. Pelo amor de Deus, tantas vidas para salvar, para te resgatar das drogas, do alcoolismo, da prostituição, e a pessoa fica preocupada com isso, dizer que vai para o inferno quem estiver seguindo o apóstolo. Aprenda, anote, guarde esses ensinamentos. Glória a Deus, aleluia. Tem apóstola na Bíblia? Existia uma apóstola próxima do apóstolo Paulo, que até teria visto a ressurreição de Cristo. Júnia, sem o S, foi quase apagada da história quando lhe mudaram o nome para o de um homem. Mas segundo vários acadêmicos, a sua importância demonstra que Jesus não discriminava as mulheres. Tinha aquelas que elas eram usadas praticamente por um período, sustentavam o ministério de Jesus Cristo, porque elas vendiam suas propriedades, vendiam fazendas, seus trabalhos, alguma coisa assim, para manter o ministério do Senhor. Amém, meus amados? Só para a nível né, acadêmico, o nome latino Júnia, atribuído a mulheres, esse nome aparece mais de 250 vezes em inscrições gregas e latinas que foram encontradas em Roma, sem levar em conta outros lugares, ao passo que o nome masculino Júnias não foi encontrado uma única vez. Quando nos manuscritos gregos se começou a acentuar as palavras, pois no início eram escritas sem acentuação, os copistas escreveram, ou escribas, escreveram aquela palavra que eu não sei falar, que quer dizer Júnia, ou seja, tomaram esse nome por nome de mulher. Quando foi investigar, escavar mesmo, e procurar pesquisar de verdade a origem do nome, foi constatado que era sim o nome de uma mulher que estava naqueles papiros. Glória a Deus,
aleluia, mas estão aí doutores desfazendo daquilo que Jesus fez e instituiu sobre a terra. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus foi o apóstolo líder do grupo dos 12, enviado pelo Pai, por Deus. João 20, versículo 21. Vamos ler rapidamente, porque se você falar assim, o apóstolo Jesus, você vai estar ofendendo alguém. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, assim também vos envio a vós. Agora vamos comigo rapidamente a Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 1. Diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Glória a Deus. Então é muita informação, é muita coisa. Quando nós fomos estudar sobre o apostolado, que uma grande massa aí de doutores está dizendo que não existe mais, precisamos aprender, conhecer, não para brigarmos, não para criarmos inimizade, mas até para ensinar a esses irmãos que fecharam a sua visão em uma única palavra e ficou ali. Não podemos ser assim, principalmente nós pregadores, amém? Quando Jesus terminou o seu ministério terreno e retornou ao céu, deixou a igreja apostólica iniciada, e os apóstolos continuaram o seu trabalho. O apóstolo João teve um discípulo chamado apóstolo Policarpo. Se você falar Policarpo 3 vezes seguidas, você começa a falar em línguas. Olha um nome bonito para botar no filho aí, ó. Policarpo. Antigamente tinha, né? Os antigos. Olha o velho Policarpo ali. Então João teve um discípulo chamado Policarpo. E esse, por sua vez, Policarpo, teve um discípulo que foi no futuro apóstolo Irineu. E dentro dos registros históricos, após Irineu, após Júnia, aquela geração, 200 anos após, depois de Cristo, extinguiu-se, tirou a nomenclatura, o título de apóstolo. E eis a questão: nós não podemos viver enganados, amém? Assim como começou, Deus, Ele quer, no momento que Jesus vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, é necessário que estejamos fazendo assim como no princípio. Você compreende isso? A profundidade desta riqueza, dessa sabedoria de Deus para mim e para a tua vida. Assim como começou, não pode ser mudado, tem que dar continuidade ao que Jesus começou. Se Jesus disse que tem que ser assim, pronto, acabou. Não tem que nenhum doutor vir para cá mudar as coisas, não, querendo ludibriar a sua mente, enganar, te confundir, porque quem faz isso é o pai da mentira, é Satanás. Desde Jesus até o apóstolo Irineu passaram-se 200 anos, porém depois do ano 200 depois de Cristo, a nomenclatura apóstolo sumiu da história e só reapareceu no ano de 2002, exatamente na nossa geração pré-arrebatamento. Olha que coisa interessante. Só começou de novo a falar de esse título apóstolo, esse ministério apostólico, igreja apostólica, a partir de 2002, que passou a ser novamente reconhecida. Será por quê? Dá para você pensar um pouquinho? Porque Jesus está às portas, meu irmão, minha irmã. Jesus está às portas, a trombeta vai soar a qualquer momento, e eu e você temos que estar preparados, fazendo assim, fazendo do jeitinho que Jesus começou. Aleluia. Então todo o resto, que as outras igrejas que não tem apóstolo, é tudo demoniado. Não estou falando isso. Estou dizendo que toda igreja deve ser apostólica na sua prática, na sua essência. Não estou falando placa, nomenclatura de placa de igreja. Na sua essência, no seu labor, no seu trabalho, em conjunto como igreja, toda a igreja tem que ser apostólica. Ou seja, expandindo o reino de Deus aqui na terra. Crescer, multiplicar.
Oh glória, aleluia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Atos 2, do 42 a 47. Esta é a visão da nossa igreja, amém? Não foi eu que escolhi um versículo ou outro, não foi eu apenas pedi ao Senhor: Senhor, eu quero ter uma visão, eu não quero seguir A, B ou C, eu quero ter uma visão do teu reino que tu queres, que eu pregue, que eu viva, que eu passe adiante, o Senhor disse que tem um povo para eu cuidar, então o que eu vou ensinar esse povo, Senhor? E Deus, exatamente, bem objetivo, falou ao meu coração. Atos 2, do versículo 42 a 47. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia, amém. Simples, objetivo, mais claro do que água de cacimba. É o que Deus quer para a sua igreja. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? É o que Deus quer que nós vivamos. Aí já começa o ministério tirando o apóstolo. Oxente, tirando o evangelista, substituindo o evangelista, que alguns hoje levantam evangelistas. Aí quando eu vou perguntar: e quantas vezes chegam para Jesus? Nenhuma. Ué, e tem um título de evangelista? Porque estudou, fez um curso? Ué, é um chamado. Queima em teu coração o desejo de buscar almas, de falar de Jesus. E evangelista não é dentro da igreja, é fora da igreja, não é entre as quatro paredes, aleluia.